Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera, a gente estava até comentando mais cedo a respeito desse evento com o Merval Pereira, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um evento lá no Palácio do Planalto para defender o deputado Daniel Silveira e fez algumas declarações durante esse evento bastante preocupantes. Estou com algumas aspas aqui que eu estou lendo na newsletter do canal Meio. Ele disse o seguinte, falou da possibilidade de suspender eleições, abre aspas. Não pensem que seria só para presidente. Aí tem outras aspas aqui. Isso seria para o Senado, para a Câmara, se tiver algo de anormal. O presidente agora faz esse tipo de declaração sem nenhum pudor, né, Vera? Sem nenhum pudor, Cássia. Quando a gente fala em escalada, a gente está se referindo justamente a isso. Uma sucessão de acontecimentos, sejam eles atos, medidas, decretos, declarações, por parte do Executivo que vão levando a um ambiente de instabilidade institucional. A gente tem visto isso com uma força e uma pressa maior desde a sexta-feira, quando ele emitiu o decreto concedendo o indulto individual ao deputado Daniel Silveira. Então agora ele está se sentindo à vontade para desdobrar esse ato em várias outras declarações muito preocupantes, como você disse. A própria realização desse ato de ontem já se inscreve nesse ambiente. Ele realizou um ato supostamente em defesa da liberdade de expressão, mas na verdade era um ato em desagravo a um condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Condenado que foi agraciado por ele com um indulto individual, mas que ainda assim teve, por parte de 10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, uma condenação por conspirar contra a própria democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Ele se abraçou a esse deputado, o deputado foi praticamente ovacionado e no mesmo dia ele recebeu a designação para 5 comissões da Câmara. E no meio de um ato que já tem essa conformação por si só, portanto, golpista e causadora de instabilidade entre as instituições, o Bolsonaro vai e solta pela primeira vez uma frase mais explícita no sentido de que ele quer mesmo bagunçar as eleições. Algo que uma tecla que eu venho batendo aqui praticamente todos os dias, porque sempre foi disso que se trata. O Bolsonaro não é uma pessoa exatamente sutil, também não prima muito pela inteligência e pela, fineza do seu raciocínio. Então, ele é muito explícito nas suas intenções, sempre foi. Quem diz que não esperava que o Bolsonaro fizesse o que está fazendo é porque ele simplesmente nunca ouviu dar uma declaração, nunca ouviu fazer um discurso na Câmara, porque ele sempre explicitou aonde ele quer chegar. E agora, onde ele quer chegar é no empastelamento das eleições. Isso está evidente. Se alguém quiser se fingir de desavisado, vai fazê-lo por conta e risco. E aí eu começo pelos comandantes das demais instituições. Ele fez essa declaração. Agora o Rodrigo Pacheco deu uma declaração um pouco mais dura, mas até aqui ele vinha aquecendo com toda a sucessão de coisas envolvendo o deputado Daniel Silveira, e agora diz, ninguém tem dúvida quanto à lisura e quanto à transparência do pleito. Mas alguém tem dúvida, senador Rodrigo Pacheco, de que o presidente vai tentar fazer alguma coisa para, se possível, até evitar a realização da eleição? Então é sobre isso que ele tem que falar. Sobre a transparência do pleito e sobre a lisura das urnas eletrônicas, a gente já tem auditorias, já tem estudos que mostram. É importante que ele fale, mas é também importante que ele diga que o Poder Legislativo não vai tolerar que se tente evitar a realização das eleições. Da mesma maneira, os presidentes dos tribunais superiores têm de fazer isso também, e também o senhor Arthur Lira. Também o presidente da Câmara precisa dar uma palavra inequívoca em defesa da realização das eleições, dizendo que não é admissível qualquer hipótese que não seja realização das eleições em 2 de outubro de 2022. Todos eles, todos aqueles que se dizem democratas, têm de dar essa declaração hoje. Podemos mudar de assunto, falar de eleição, porque o ex-governador João Dória participou da sabatina realizada pela Folha e pelo UOL, e ele
sobre a candidatura, diz que não exclui nenhuma alternativa, não prioriza o próprio nome, não descartou nem ser vice numa chapa com a Simone Tebet. Pois é, Leandro, muitos portais deram esse título, de que ele não descarta ser vice numa chapa com a Simone Tebet. Acontece que você vai ler as declarações, você vai ouvir as íntegras, ele não fala isso. Então, eu acho que algumas interpretações estão pondo o carro adiante dos bois. O que eu acho que o João Dória está fazendo com esse movimento dele? Ele conseguiu tirar da frente um problema grande que ele tinha, que era um questionamento de um próprio tucano que perdeu as prévias e que ameaçava colocar o seu nome para disputar com ele. Eduardo Leite saiu do páreo. Então, ele limpou uma área do terreno. E agora ele está inserido nesse ambiente aí de partidos que tentam uma candidatura única da terceira via. A meu ver, ele é mais jeitoso que a Simone Tebet em relação a essa coisa da vice, não excluindo nenhuma hipótese. Mas ele não fala, eu posso ser vice da Simone Tebet, não tem essa aspa. Ela é que falou, eu não quero ser vice porque eu não acho que é o caso de ter uma vice de batom e de saia para mostrar, para exibir por aí. Ele não descartou ser vice, mas também não disse que se dispõe a ser ele o vice, caso a candidata escolhida seja a Simone Tebet. O que ele está tentando fazer, a meu ver? Se mostrar maleável a um acordo, para reduzir as resistências que existem ao próprio nome dele dentro do PSDB e dentro dessa frente de partidos. E ele também fez uma outra mudança de discurso que não é pouco importante, que foi deixar de falar os dois extremos, Lula e Bolsonaro, bater ao mesmo tempo em Lula e Bolsonaro e concentrar os ataques no presidente Jair Bolsonaro. E isso vem do quê, né? Ele está lulando, o Dória agora é de esquerda? Não, nada disso. Ele enxergou que para essa via ter sucesso, ela precisa ir um passo de cada vez. Primeiro, garantir um lugar no segundo turno. Qual seria o possível lugar de um candidato de centro no segundo turno? Não seria no lugar do Lula, seria no lugar do Jair Bolsonaro. Então, explicitar o Bolsonaro como uma ameaça à democracia e dizer que ele é mais perigoso que o Lula e que ele não com ele não é possível diálogo e com o Lula sim, faz parte de uma estratégia de ombrear com ele Bolsonaro agora nessa fase e com ele disputar uma mesma vaga no segundo turno. Então, acho que é por aí a estratégia dele, eles seguem conversando, mas ainda tem todos os obstáculos postos à escolha desse candidato de centro, a começar com o fato de que o União Brasil está querendo pular fora desse barco. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje, Vera. Até mais. Obrigada, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Cássia. Até.